Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Depois do anúncio da cobrança de mais uma tarifa extra sobre o Brasil pelo governo dos Estados Unidos, o presidente Lula disse que vai enviar uma carta a Donald Trump e elevou o tom ao dizer que o Brasil não é uma republiquita. A fala foi feita durante uma reunião ministerial nesta quarta-feira. A Rani Veloso acompanhou. O presidente Lula reagiu às novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e afirmou que o Brasil não vai baixar a cabeça e aceitar ser tratado como republiqueta. Em reunião ministerial nesta quarta no Planalto, Lula disse ter sido surpreendido pela medida do governo de Donald Trump, tomada antes do fim do prazo das negociações. O presidente anunciou que enviará uma carta a Trump, alertou que o país pode buscar novos parceiros comerciais e acusou, sem citar Flávio Bolsonaro, de trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros. O governo brasileiro voltou a dizer que poderá recorrer à lei da reciprocidade caso os americanos avancem com sanções comerciais contra o país. Nessa quarta-feira, os Estados Unidos propuseram uma sobretaxa adicional de 12,5% sobre importações brasileiras no âmbito de uma investigação sobre trabalho forçado. A reportagem é da Samantha Klein. Isso porque o governo mudou o discurso e passou a ver a influência do presidente Donald Trump nas medidas contra o Brasil. Ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto e o Itamaraty vão focar na negociação para adiar as tarifas de 25% sobre as exportações do país. Os negociadores também veem pouca margem para derrubar a taxação dos Estados Unidos sob a alegação de trabalho escravo. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal. A expectativa é de que essa nova proposta vá além do que foi oferecido por ele na primeira versão. Vamos a Brasília com Igor Cardim. Uma nova proposta de delação de Daniel Vorcaro foi apresentada nesta semana e já está sob análise da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Após a rejeição da primeira versão, investigadores agora esperam que o documento traga novos nomes e provas de ligações com o esquema fraudulento do Master. Um encontro entre advogados de defesa e investigadores chegou a ser marcado para esta quarta-feira, mas foi cancelado para que a PF tenha mais tempo para analisar os documentos complementares enviados pelos advogados. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar no dia 16 de junho a ação penal a que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro responde por coação no curso do processo. A data foi marcada após o relator Alexandre de Moraes liberar o caso para julgamento. Segundo o Ministério Público Federal, Eduardo Bolsonaro teria trabalhado para articular sanções contra autoridades brasileiras no esforço para pressionar e intimidar o STF. Uma entidade ligada à dona da produtora do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, firmou contrato de R$5 milhões com o governo do Distrito Federal para a execução de um programa em escolas públicas da capital. Agora, esse contrato será investigado pelas autoridades para saber se há ligação desses recursos com o filme. O Felipe Igreja tem as informações. Ministério Público do DF e Tribunal de Contas são acionados para investigar contrato de empresa da produtora do filme Dark Horse com o GDF, ONG de empresária apontada como produtora do longa sobre o ex-presidente Bolsonaro, assinou um contrato de R$5 milhões para executar um programa de inovação em escolas da rede pública. Acordo foi assinado por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa. Voltamos já com o Giro. A mesma bactéria que foi encontrada em produtos da IP no mês passado foi identificada em um lote de água mineral da marca Cristal. Quase 400 mil garrafas de meio litro estão impróprias para o consumo. A Ana Carolina Tomé nos conta. A Anvisa mandou recolher um lote específico da água mineral sem gás da marca Cristal após detectar a presença de uma bactéria. O DF concentra mais de 60% das 374 mil garrafas contaminadas. Os consumidores que possuem unidades do lote afetado não devem consumir o produto e podem entrar em contato com a Abrasal para orientações sobre substituição ou reembolso. Segundo o especialista, a bactéria encontrada na água afeta mais pacientes vulneráveis.
No segundo dia de atividades da seleção brasileira em Nova Jersey, moradores da região foram convidados a assistir ao treino. Mas a grande novidade se deu em campo. O técnico Carlo Ancelotti treinou o time com algumas mudanças em relação à partida contra o Panamá. As principais são as presenças de Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago entre os titulares. Eles entraram nas vagas, respectivamente, de Alexandro, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Ryan também foi testado em alguns momentos, mas pela esquerda, revezando com Rafinha. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.